várias e várias faces. E o seu momento pra reinar, reinar na eternidade. Canta rap não é e não será só pra malandragem. É só falar com o coração sobre a realidade que se escorre pelos dedos no ardente desespero. A fuga dos problemas é o início do morteiro. Mesmo que não tenha sido um desejo, Judas traiu Jesus depois de um beijo. Traição e pilantragem é coisa de gente pequena, mas isso é um bom tema pra falar em um poema. No rimar de fugazes versos, traição e lealdade, o segundo é perpétuo. Ter bons valores, cultuar bons amigos, isso é amor, isso é incentivo. A luz radia o fogo de nossa constelação. Até embaixo d'água tu serás o meu irmão. Ter bons valores, cultuar bons amigos, isso é amor, isso é incentivo. A luz radia o fogo de nossa constelação. Até embaixo d'água tu serás o meu irmão. Começando mais um Alta Frequência, temos o prazer de ter aqui Daniel Guerap. Seja bem-vindo, meu amigo. Acho que é o primeiro artista de reggae aqui no programa. Acho não, é o primeiro artista de rap aqui no programa. Daniel Guerap está lançando esse disco aqui, seu álbum de estreia. E vamos contar um pouco aqui da história desse contador que virou rapper e tá enveredando aqui com o disco Caindo e Levantando. Isso. Daniel, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Então, me conta aí como é que foi esse lance de, aos 30 anos de idade, uma fase, digamos assim, outonal da sua vida, você se descobriu rapper, lançou um disco. Como é que é isso aí? Conta aí pra gente. Cara, é bem interessante isso aí. A escrita foi algo que sempre esteve bem presente na minha vida, né? Então, desde criança que realmente eu escrevo bastante e sempre colecionei muita coisa na gaveta, né? Só que com o passar do tempo, essas coisas foram cada vez mais e mais se identificando e volumando cada vez mais as gavetas, né? E daí, quando foi em 2014, um grande amigo e músico daqui, né, da nossa cidade, Diego Brasil, Sim, grande. salve para ele. Tava lá na praia trabalhando e ele tava lá em um dos restaurantes fazendo uma história lá, fazendo seu bom e velho final de tarde lá no Old Five. Sim. Um restaurante lá na beira da praia. Daí ele me chamou para fazer uma história lá, porque ele sabia que eu escrevia. Chamou pra dar uma canja. Vem Isso. cá, vem dar uma canja aqui, Daniel. Na verdade ele tinha chamado para declamar uma poesia. Quando cheguei lá eu declamei uma poesia e depois disso ele jogou uma base lá e a gente... Só te interrompendo, mas você sempre escreveu poesia e você declamava poesias num programa na rádio, na Tropical, não era isso? Tropical, justo. Isso há muito tempo atrás, né? Justo. Em 2007, uma grande amiga, Elizabeth Venturini, Biglione. Aham. Agora Biglione. Ela tinha o Tempero Reggae, que era um programa de reggae que ia ao ar todos os sábados, né? Na FM Tropical. E daí ela me chamava para declamar poesias semanalmente, né? Em um determinado momento do próprio programa. Então daí começou realmente o desenvolver dessa arte, né? E que até então estava só entulhada, como eu falei, na gaveta, né? E daí naturalmente a coisa foi surgindo. Corta, voltando agora pro Diego Brasil, né? Ele, conhecedor dessa sua veia, te chamou pra dar uma canjinha lá no Chamou Old pra dar uma Five. canjinha lá no Old Five. Isso em 2014, né? 2014. Ah. Daí ele soltou uma base lá que repentinamente a gente jogou Dinheiro, Fama e Poder, que é uma música que eu particularmente tenho muito apreço, né, da mensagem que ela traz. E daí encaixou e daí surgiu a coisa naturalmente. Depois ele chegou, a gente teve uma oportunidade de conversar, ele chegou e Daniel, você tem mais algumas outras coisas, algumas outras composições? Eu mostrei a ele achou interessante o material e realmente decidiu vestir a camisa e produzir, né? A gente começou de certa forma de uma forma meio despretensiosa, não profissional, não que não fosse profissional de forma alguma, sempre profissional, até porque brincar com música não se pode, né? Não se brinca, e Diego Brasil é um cara seríssimo. Com certeza. Sabe, eu conheço o Diego há muitos anos, nós somos contemporâneos num colégio aqui em Natal, e Diego é um pouco mais jovem do que eu, né? E isso hoje não quer dizer nada, essa diferença de idade, mas quando eu tinha 15 anos, ele tinha uns 12, 11, sei lá. E a gente na escola, a gente saía, ia tocar violão no recreio, no intervalo, íamos tocar violão no intervalo. Recreio. Pois é.
íamos tocar violão e a gente tava lá tocando violão e chegava Diego, moleque, franzino e tal. Pô, esse moleque não toca nada, ele pegava o violão e destruía. Tocava melhor do que todos nós. E desde aquele tempo já dava pra ver que era música, era a onda dele, a guitarra era a onda dele, o cara... Além da música, ele também enveredou pelo ramo da produção, né? Sim, claro. Tá produzindo bastante aqui nessa Justo. E aí ele, acredito eu que foi um dos primeiros trabalhos que ele de fato produziu 100%, foi o meu. Então ele participou desde o início desse processo todo, né? Na verdade foi bem interessante porque a gente ficou na dúvida quais seriam as músicas que ia escolher. Então o título do álbum ele surgiu e naturalmente a escolha das músicas também vieram juntos, né? Então vamos falar do processo de composição desse disco no próximo bloco. Antes disso, me conta aí como é que é um contador, como é que um contador virou um rapper. Rapaz, o contador ele também pode contar histórias, né? Então assim, na verdade a escrita, como eu te falei, ela sempre existiu e ela veio bem antes da contabilidade, né? Mas o lance da música, ele, como eu te falei, surgiu naturalmente. Então, assim, como se tornou, é difícil chegar a dizer você como se tornou. Talvez naturalmente tenha chegado. Então, assim, eu acho que a coisa fluiu naturalmente, assim como está fluindo sempre. E é um processo bem interessante esse, de você poder soltar o verbo, você poder, de fato, expor as suas ideias e os seus ideais enquanto mensagem para o mundo como um todo que puder lhe ouvir, né? Então vamos ouvir aqui um clipe seu, vamos assistir um clipe seu. Daniel Guerap, numa participação de um clipe do Time de Patrão, é isso? Você estava começando a carreira, isso na verdade foi uma música que a gente fez posteriormente um clipe para convidar para um evento que a gente tinha criado. Foi eu, né, com o Time de Patrão. Agregados, o Preto Bronx também, o Festa Udi, o Paraíso do Rap, né? Então daí a gente teve a ideia de fazer uma música, compor uma música, todos nós juntos, cada um com sua mensagem, cada um na tua pegada, trouxe a tua ideia para expor e fazer o convite para todo mundo que foi então, presente, esse apanhado do rap natalense agora, no Alta Frequência, e já estaremos de volta com o Daniel Guerap. Desse jeito, rapaz, o paraíso do rap é a Rude. Tamo junto, a banca tá formada nos 4 cantos de Natal, Rio Grande do Norte, isso é o rap. Tamo junto, na missão das notas. Desse jeito, rapaz, paraíso do rap, paraíso do rap. Paraíso do rap, paraíso do rap, paraíso do rap, paraíso do rap, a boca tá formada. É pra curtir, se divertir, a festa é nossa, vem dançar. É pra curtir, se divertir, a festa é nossa, vem dançar. Tá livre na taça, pega o celular, chamo meus parceiros, formamos o bote que a roda é nave na prime. Isso é diferente, não tem hora pra acabar. Chamo mais amigas, comemorar. A noite é nossa, brinda ao luar. Ela sobe, ela desce, balança seu corpo, malícia na ginga, me deixando louco, me caça sua casa, a noite é nossa, hoje é rude, missão das notas. É pra curtir, se divertir, a festa é nossa, vem dançar. É pra curtir, se divertir. Uno, vamos unidos nessa coletividade, mostrando na rima sorte de toda nossa verdade. Papo reto que não é não, nem uma ladainha. No papel sai o rabisco e a mensagem nas entrelinhas. Porque é rap potiguar que chegou para afirmar. Nessa vibe positiva a quebrada vai cachear. Porque nós temos o Bronx vivendo e deixando viver. Temos o agregados pra também fortalecer. Elevação é com o Guerap, é assim minha canção. Oi na missão das notas, o time tem patrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Minha mente é um mar de ideias, a sua também. Liberte-se das grades que cercam seus pensamentos e voe cada vez mais e mais por todo o além. De tudo aquilo que puder imaginar, nem pensar em não desfrutar. O futuro é importante sim, mas sábio mesmo é quem não cansa de viver o presente até o fim. Por isso explore e se explore, pois há muito a se fazer, muito a se pensar e muito mais a entender. Não cansando de procurar o melhor jeito para você viver, evoluir e crescer. E aos sentimentos, que eles nunca jamais nos venham a falecer. Daniel Guerap pregando aqui no Alta Frequência. Cara, isso é um detalhe interessante do seu disco. Esse disco aqui, mostra mais uma vez. Caindo e levantando. Acabou de sair, né, Daniel? Quentinho. Tá, isso aí. Um detalhe interessante desse disco é que o rap é música de protesto, né? O rap nasceu como música de protesto, vem do gueto. Mas esse disco aqui, ele ao invés de falar da opressão das classes, das comunidades, ele fala de uma evolução pessoal, né? Tá sempre pregando um senso crítico, um novo olhar, um novo ponto de vista para as pessoas. Conta aí como é que é esse processo de composição aí, como é que você chegou a essas músicas. Fala um pouquinho aí delas. Eu acho que a leitura e a escrita, elas caminham lado a lado, né? E eu, assim, desde criança leio bastante, assim também como desde criança escrevo. Mas assim, a coisa que eu mais curto mesmo ler, né? Sempre li bastante, mas o que eu mais geralmente li bastante foram muitas coisas referentes à busca espiritual, né? Então, acaba que naturalmente as composições vêm atrelado um pouco também a esse lance da interpretação que você traz através de suas próprias leituras, né? E também no contexto como um todo. O nome do CD Caindo e Levantando, eu acho que faz jus, antes das minhas leituras, eu acho que das minhas próprias releituras do contexto como um todo, né? A observação, a percepção do que se vê, do que se sente. E, naturalmente, fico muito feliz que você fala a respeito disso, que você é um cara que tem uma opinião crítica formada para poder falar. Então, assim, mas ele traz, de fato, uma mensagem bastante positiva, porque essa, na verdade, é a proposta dele, é a proposta do meu trabalho. Daniel Guerap, no sentido de ficar de pé, na verdade, elevar-se, né? Então, e não deixa de ser uma música de protesto, né? Bob Dylan fazia isso nos anos 60, né? Apontava, ao invés de apontar os crimes cometidos pela sociedade, né? Mostrar a opressão cometida pela sociedade, ele apontava o dedo para nós, né? Para a alma humana, digamos assim. E dizia, né, que todos nós também temos uma parcela de culpa disso aí. Eu acho isso muito legal, cara. Agora, no contexto do rap, aqui na cidade, vamos falar um pouco aqui da cidade, né? Nós temos bandas de rap, tem o Agregados, que é a mais tradicional, tem o Time de Patrão, tem as Caboclas, tem mais diria que pelo menos mais uns 8 grupos. Na verdade, existem vários grupos, né? Muito grupo mesmo. Acho que o rap, ele como um todo, tá nascendo, tem muita coisa nova aparecendo aí. Cada um no teu estilo, cada um na tua pegada, né? Um rap mais dançante, um rap gangsta, um rap kardecista, né? Então, assim, mas tem muita coisa realmente, de fato, que existe aqui, né? Mas, assim, é um estilo que, de certa forma, tem um estigma muito forte, talvez pelo fato de ter vindo do gueto, ter nascido do gueto, ainda existe, principalmente aqui na nossa cidade, por ser uma região nordeste, né, que impera de fato o forró, né, aquela tradição, né. O rap ainda assim é tido como um meio alternativo, na verdade um estilo alternativo, bem mais alternativo do que talvez o alternativo. Não sei se isso faz um pouco de sentido. É o underground do underground. Talvez. E assim, existe de fato talvez até mesmo um preconceito, até mesmo pelo próprio rap. Então, assim, talvez você faz um estilo diferente do meu, então talvez eu não te considere um rapper, entendeu? Assim, talvez seja esse um pouco do contexto, né, que a gente sofre. Eu acho que tem que haver de fato uma união, ao invés, na verdade, de uma batalha necessariamente, porque música não é competição, né? Música é feeling acima de tudo,
e mensagem mais feeling ainda. Então acho que É engraçado até a gente ver isso em âmbito nacional. O primeiro grande artista de rap brasileiro foi Gabriel Pensador, Zona Sul total, grande né? ídolo, né? A mensagem dele sempre foi muito pertinente. É uma das minhas influências, só salientar aqui. Pois é, só que ele acabou entrando num tipo de, eu não diria um ostracismo, mas ele foi meio colocado de lado com o advento do rap, o surgimento do rap da periferia mesmo, né? Deu um branco agora. Racionais MCs. Ele meio que é postilado, né? Vira coisa de playboy, né? Que é muito curioso, que Gabriel também fazia música de protesto, assim como você faz música de protesto. As letras dele, um ônibus 175, eu lembro daquela música que o ônibus 175 até hoje é um retrato do Brasil dos anos 90. Justo. E acho que a gente não deveria encarar dessa forma, dando aqui minha opinião, fulano faz um rap mais elitista ou de playboy ou não tá falando, por não falar da periferia, não ser considerado um rapper. Isso é bobagem. Então todos são músicos falando das agruras que todos nós vivemos aqui, né? Acho que o rap ele retrata a realidade que cada um vive, né? Então assim, se de fato você vem do gueto, você naturalmente vai retratar a sua realidade que você tem como cotidiana, né? Mas isso depende realmente da tua própria interpretação e do que você quer passar. Como eu disse, eu trago um projeto envolvendo um rap, na verdade, que sempre tem a oportunidade de trazer o rap com banda, né? Aquela parte mais swingada, a parada mais orgânica, né? Porque realmente... Vamos falar isso no próximo bloco? Vamos sim. Dessa produção do disco aí? Vamos sim. Vamos chamar uma música aqui, que a gente tá acabando nosso tempo, que a Juba tá fazendo sinal ali, nervoso já. Então, vamos chamar um clipe aí e voltamos na sequência com mais Daniel Guerap aqui no Alta Frequência. Show de bola. Realidade que se vê, enxergar tudo com olhos que veem, além do além. Realidade que se faz, realidade que se vê, tenha fé e humildade, praticando sempre o bem. Realidade que se faz, realidade que se vê, enxergar tudo com olhos que veem, além do além. Realidade que se faz, realidade que se vê, tenha fé e humildade, praticando sempre o bem. Mas que sensação gostosa é poder sentir, eu ver na sua cabeça as ideias expandir, tudo acontecendo gradativamente, então é um depois o outro, pensamentos conscientes, andando em busca sempre de evolução, brindando a todo tempo, festejando sentimento bom. A vida que se passa, se ela é passageira, então não ligue pra ubanar, porque isso é besteira. Fale sempre o que você quiser falar, se pronuncie do melhor jeito, não hesitando em sonhar. Sonha todo tempo com verdade e coração. O mundo é muito louco, mas não viva de ilusão, porque o mundo é muito louco, mas não viva de ilusão. O mundo é muito louco, mas não viva de ilusão. Realidade que se faz, realidade que se vê, enxergar tudo com olhos que veem, além do além. Realidade que se faz, realidade que se vê, tenha fé e humildade, praticando sempre o bem. Realidade que se faz, realidade que se vê, enxergar tudo com olhos que veem, além do além. Realidade que se faz, realidade que se vê, tenha fé e humildade, praticando sempre o bem. E meus olhos se ardiam com o vento, que batia neles e com a lágrima de doce, e assim lhes fazia jorrar. A lacrimeja que se esbanja no relento, da minha visão que parece pegar fogo sem parar. Uma labareda pegando fogo de compaixão que surgiu com o tempo que veio a passar. O fogo, efêmero da vontade do coração, toque fogo em tudo aquilo que quiser lhes abalar. Daniel Guerap tocando fogo em tudo aqui na Alta Frequência.
Daniel, vamos falar desse disco aqui, mais uma vez aqui. Seu primeiro disco de estreia, produção de Diego Brasil, né? Um disco me chamou muita atenção, que é um disco extremamente orgânico, apesar de ser um disco de rap. Não tem o tradicional batidão. E me fala aí como é que foi o processo de composição mesmo, de criar essas músicas todas. Depois do trabalho árduo de escolher quais seriam as músicas que a gente ia compor no álbum, né? Daí a gente começou o processo de gravação, chegava com a ideia, né? O solfejado, né? De alguns instrumentos e tudo mais. Diego, na sensibilidade dele, conseguia extrair aquilo ali que eu estava querendo passar na mensagem. Naturalmente foi desenvolvendo aí, colocando vários instrumentos, né? Você mesmo falou, muito orgânico, né? Temos participações aí do Ricardo Bahia, por exemplo. Ricardo Bahia, gaitista, artista plástico também. Artista plástico também, grande artista plástico daqui da nossa terra. Quem mais? Fala aí. Tem também o Frank Lemos, tocando no teclado. Tiveram também algumas participações de backing vocals, né? Heleno Rodrigues, meu primo. Grande guitarrista também. Grande guitarrista, mas fez backing vocals. Mas na verdade é um projeto que de fato toda a instrumentação, quase que a totalidade dela, foi feita toda por Diego Brasil, né? Com as ideias da gente, né? É bem engraçado falar disso porque no processo de gravação rolou até copo caindo no chão e depois a gente ouvindo, porra, ficou legal, vamos deixar um ventilador ligado ao fundo, fez um efeito diferente, porra, deixa. Então, tipo assim, tiveram vários outros elementos que de fato tornaram a composição bem mais orgânica do que até mesmo os instrumentos convencionais, né, que se usam. Mas os acidentes no meio do caminho de gravação foram bem pertinentes, né, e bem usáveis também, usuais, na verdade, né. E me fala da banda aí, quem é que tá tocando com você aí? Então, a banda além de Diego Brasil na guitarra. Isso, Diego Brasil vem na guitarra, tem também o Chiquinho Bass, grande Rastaman, grande pequeno Rastaman, pequeno grande Rastaman, né, com seus dreadlocks aí no baixo. Tem o Erickson Grilo na bateria, quebrando tudo. Tem também o Dinei Teixeira na percussão. Grande Dinei. Isso. E agora também o Max de Souza no teclado, compondo mais ainda isso aí, para deixar a coisa bem preenchida mesmo, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de trazer a banda realmente tem um peso, né? A cozinha, ela traz por si só uma harmonia bem atrativa. E bacana, e a música sendo executada ao vivo, né? Tem música viva, é outra história, né? É outra história. Tem também a formação reduzida, né? Que sou eu e DJ, né? Já é o sampleado, né? Mas aqui também é orgânico, né? Porque é o sample do próprio CD, sim, né? Sim. Mas o ao vivo realmente é o que tem no CD, só que de forma literalmente orgânica, né? Com suor, com sangue, com lágrimas. Literal, né? E me conta aí, cara, o que é que o futuro lhe reserva aí? O que é que você tá planejando? Cara, tô me jogando com todo respeito, mas com toda ousadia também, posso ter. E tô disposto realmente a mostrar esse trabalho que ele tem muito feeling, muita mensagem do bem, que eu acredito que deve realmente ser ouvida por muitos. A mensagem é fantástica, é um disco muito positivo, um disco muito progressista. Bom, obrigado. Sei que você tem um catatal enorme, né, de escritos, gavetas e gavetas aí, como você bem disse no primeiro bloco. Então já tem CD, já tem material para 3, 4 CDs aí, né? Acho que por aí. E você ainda pretende dar vazão a esse material de outra forma, além de discos? Pretendo, com certeza. Tem músicas também compostas, né, em outros estilos, né? E naturalmente estilos que muitas vezes eu mesmo não posso cantar, né? Ou não é a proposta de cantá-los. Então pretendo sim dar vazão. No seu tempo certo também, quem sabe alguém se interessa aí. Temos algumas músicas na gaveta aí guardadas para quem tiver interesse de... Massa, bacana, bacana. Estivemos aqui com o Daniel Guerap. Um prazer ter você aqui, meu velho. Valeu. Espero que você volte. E gostaria de abrir aqui, ao vivo aqui, chamar as outras bandas de rap da cidade para virem aqui mostrarem seu trabalho. É um ritmo, é um estilo musical
muito forte atualmente, né? A gente, nos últimos 20 anos, ele dominou as paradas internacionais e gostaríamos muito aqui de mostrar as bandas de Natal, de rap, do estado, não só de Natal, do estado, aqui no Alta Frequência. Daniel, vamos deixar você agora, vamos deixar agora os espectadores com o clipe de Dinheiro, Fama e Poder, uma música extremamente pertinente para o momento em que estamos vivendo. E obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu, galera. Daniel Guerap, aqui no Alta Frequência. Valeu. O tempo é sábio, o tempo é rei, ele é justo que eu sei. Um saber dissimulado enfraquece o que é lei. Lei universal da vida de um cidadão tem atitudes que marejam e turvam a visão. Praticar é uma ciência, desejar é sapiência. O que trago de verdade são as preces da minha crença, que tudo um dia assim será bem melhor. Ponha fé nas lições dos testes como os de Jó. É preciso entender que o que é o que é. Homem livre é pra ser livre e caminhar sempre de pé, com cabeça erguida e muito olhar sincero. Humildade não é lixo, é luxo do mistério, pois no fim não se saberá como o caráter estará. Enquanto poder, fama ou dinheiro lhe entorpecerem totalmente por inteiro. Dinheiro, fama e poder, uma jornada de trabalho pra mostrar quem é você. Dinheiro, fama e poder, qual escolha que será que irá te corromper? Dinheiro, fama e poder, uma jornada de trabalho pra mostrar quem é você. Dinheiro, fama e poder, qual escolha que será que irá te